Graças e paz à igreja, louvado seja o nosso Deus, porque tem nos permitido estarmos aqui juntos em comunhão, mais uma vez, adorando ao Senhor, louvando a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que cuida de nós em todo o tempo, não é verdade, meus irmãos? Igreja do Senhor, nós estamos dando continuidade, nesse tema, no mês da família. E nós vamos dar continuidade hoje, trazendo uma reflexão, uma palavra também sobre isso, sobre a família. E nós estamos vendo que a igreja ela está trazendo uma série de estudos e também contribuindo com algumas ações para que todos nós possamos mergulhar de forma mais intensa e com um olhar mais profundo, com um olhar mais intencional sobre isso. Sobre o olhar para a família. E nós temos tido aqui na igreja algumas ações e ainda teremos durante todo o mês, só reforçando aqui com os irmãos que ainda não fizeram a sua inscrição, nós vamos ter no próximo sábado a conferência da família, a conferência Alicerce. Portanto, não deixem de participar, não deixem de fazer a sua inscrição, é uma conferência para toda a família, pai, mãe, filhos. Nós estaremos todos aqui no sábado à tarde com palestra, com palavra, com louvor. E todos nós estamos convidados a estarmos juntos nesse mês da família e participarmos dessas ações que a igreja tem proporcionado para nós, além de outras ações que estão aí em desenvolvimento na igreja, como o curso de noivas, o Casado para Sempre, que está aí às portas de iniciar. Encontros semanais ou quinzenais de mulheres, de homens. Teleios foi uma bênção ontem. Tivemos aqui palavra, o pastor Otoniel também esteve presente conosco, trazendo orientação. Isso são ações que a igreja traz para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos na palavra do Senhor, para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos no direcionamento de Deus para a nossa família. Mas é importante também nós não apenas olharmos para essas ações da igreja, é importante também que nós possamos olhar para aquele lugar, o nosso lugar diário, o lugar sacro, o lugar que deve ser santo, o lugar do nosso cotidiano, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Não é verdade? Então, eu peço aos irmãos que abram comigo a palavra do Senhor, que vai ser lida nesta noite, que será a base da nossa reflexão também sobre isso. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Lucas 24, a partir do versículo 28. Esse texto, ele traz um momento de um encontro de Jesus com dois discípulos seus, após a sua morte, e esses discípulos eles saem de Jerusalém e, de certa forma, encontravam-se chateados, encontravam-se cabisbaixos, desesperançados, porque o seu líder, o seu mestre, havia morrido, havia sido entregue, havia sido crucificado. E eles estavam ali caminhando de volta ao seu povoado, o povoado de Emaús. E Jesus, nesse momento, ele segue os seus discípulos e começa uma comunicação. Ele começa a caminhar com seus discípulos. E aí nós vamos ler, então, esse texto, essa história, a partir do versículo 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde. E o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles.
E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Meus irmãos, no domingo passado, a irmã Rayane, ela trouxe uma palavra, de certa forma, uma palavra de confronto, na qual nós fomos confrontados na palavra do Senhor, no nosso lar, na nossa família, que trouxe um olhar especial para a questão da comunicação dentro do lar. Foi falado sobre a comunicação, como nós temos nos portado como família, como pais, mães, diante da realidade atual que a família se encontra, e nós somos confrontados pela palavra do Senhor para pensarmos e agirmos diante do que Deus nos falou no domingo passado, no que diz tocante à família. E hoje a nossa intenção é dar continuidade a esse tema, para que nós possamos, de certa forma, tentar sair da inércia que muitas vezes nos conduz. A palavra de domingo passado, ela tocou bastante ao meu coração, mas parece que às vezes nós não conseguimos dar aquele arranque para fazer aquilo que Deus está nos orientando. E é preciso, muitas vezes, Deus continuar falando conosco, e é por isso que nós vamos trazer esse momento de palavra voltado novamente para a família, para a ação de Deus na vida da família, e como nós, família, chefes do lar, podemos estar diante de Deus e diante da nossa casa, diante do altar do Senhor. O interessante é que o Espírito de Deus, ele age e faz conforme a sua vontade. E quando eu fui escalado para trazer essa palavra, que seria de uma outra pessoa, de um outro momento, eu fiquei questionando ao Senhor por que me sobreveio a missão de trazer essa palavra nesta noite. E conforme eu fui estudando a palavra, trazendo e trabalhando nesse tema, papai pegou assim pela minha orelha e disse: é por isso que você tinha que trazer essa palavra. Porque para você trazer a palavra para a igreja, você tem que também analisar você mesmo e ver se você está fazendo aquilo que a palavra diz que é para fazer. E aí eu entendi, e de certa forma hoje, quando eu estava meditando e trazendo e reforçando a reflexão, eu ia ficando, às vezes, irritado com o que eu ia entendendo que Deus estava falando comigo e pela inércia que eu tenho na vida, diante daquilo que Deus espera de nós, como sacerdotes do lar, como homens e mulheres que têm um lar guardado, um lar espiritualmente trabalhado na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, essa palavra ela fala primeiramente ao meu coração, para a minha casa, para o meu filho, para a minha esposa, para a minha família. Nós precisamos agir. Nós precisamos entender e não deixar para depois aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Por isso, a nossa palavra de hoje, eu quero falar um pouco mais profundamente sobre a espiritualidade no lar. A espiritualidade e a importância da restauração do altar do Senhor no lar cristão. A restauração do altar do Senhor na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, naquilo que nós vivemos na nossa casa. Meus irmãos, no princípio, quando nós olhamos para a criação de Deus, quando nós olhamos na palavra do Senhor lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, e os colocou no jardim. O jardim ali, ele representa um lar. O jardim para Adão e Eva, para o homem e a mulher que haviam sido criados por Deus naquele momento, ele representa um lar. E Deus providencia que aquele jardim, aquele lar,
seja um lugar de conforto, seja um lugar de bem-estar, seja um lugar de felicidade para aquele homem e para aquela mulher que ele acabava de criar. O lar era o lugar perfeito. O jardim era o lar perfeito para o homem e para a mulher. Era aquilo que Deus tinha idealizado, era o propósito de Deus, era a proposta de Deus para aquele casal, para o homem e para a mulher. Mas Adão e Eva, eles foram seduzidos, e a tentação que foi trazida pela serpente, ela se concretizou através da desobediência a Deus em pecado. A serpente, ela seduz Adão e Eva, e Adão como o líder do lar, Adão como o sacerdote do lar, ele desobedece a Deus. E então Adão peca. E nós encontramos nesse texto algumas consequências que são imediatas ao pecado, à queda de Adão. E nós vimos ontem no Teleios, interessante que nós falamos sobre isso também, né? As consequências do pecado. E nós encontramos Adão agora com seu olhar aberto, com a sua visão e o seu entendimento aberto. Adão se enche do sentimento de culpa, de medo, de vergonha, e uma das consequências disso tudo é que o homem, ele se afasta de Deus. O homem agora, Adão agora, ele se esconde de Deus. O lar que era perfeito, o lar que era harmonioso, era aquilo que Deus tinha planejado para o homem, agora ele está destruído, ele está agora afastado do plano original de Deus. O lar perfeito criado por Deus agora está danificado. O homem perde então assim a sua referência de plenitude de lar. O homem agora, ele se afasta de Deus como consequência imediata do seu pecado. Meus irmãos, a questão que eu estou trazendo com essa questão da criação de Adão, de Eva, do lar, do jardim do Éden, o lar perfeito planejado por Deus, é que essa tragédia, como diz o pastor Otoniel, que ocorre no Éden, ela traz consequências que perduram até hoje. As consequências do ato de Adão perduram até hoje. Hoje o pastor Otoniel postou no grupo um estudo, e eu aproveitei e trouxe alguma coisa sobre esse estudo dele. Ele fala na sua reflexão, no seu estudo, que muitas famílias hoje sofrem ainda por conta da consequência da tragédia que aconteceu, que ocorreu no Éden. E assim como ocorreu com Adão, ainda hoje, quando a liderança espiritual da casa, do lar, ela é negligenciada e a espiritualidade do lar é deixada de lado, o lar ele passa a ser um local vulnerável. O lar ele passa a ser um local onde é fácil transgredir, onde é fácil corromper, onde é fácil se desviar da presença do Senhor. Quando a espiritualidade é negligenciada dentro do lar, o lar passa a ser um lugar vulnerável à ação do inimigo. E ele relata aqui alguns sintomas dessa vulnerabilidade do lar. E eu queria que você pensasse comigo hoje, meu irmão, e olhasse para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. O pastor Toniel, ele fala aqui que um dos aspectos de um lar vulnerável é quando nós percebemos que a palavra de Deus deixou de ser prioridade dentro dessa casa. A palavra de Deus deixa de ser prioridade dentro de um lar vulnerável. Um outro ponto, um outro aspecto é que os pais, eles não exercem mais uma liderança espiritual na casa. Um outro ponto que se percebe num lar vulnerável, que está negligenciando a sua espiritualidade, é que a oração familiar, ela é abandonada. Você não encontra mais a família orando, buscando a presença do Senhor. Valores bíblicos são substituídos por valores mundanos. E decisões são tomadas
sem a direção de Deus. Esses são aspectos que nós podemos olhar para o nosso lar, para a nossa casa e avaliarmos. Será que o meu lar, a minha casa, é um lar vulnerável? Será que nós estamos seguindo o direcionamento de Deus? O pastor Toniel, ele fala ainda que o pecado sempre produz consequências coletivas. O pecado sempre produz consequências coletivas. A nossa ação, o nosso ato, as nossas atitudes sempre envolve alguém que está próximo a nós. Irmãos, no Éden, a queda de Adão, ele não atingiu apenas Adão e Eva individualmente. A palavra mostra que a queda do homem, a queda de Adão e Eva, atingiu o seu casamento, atingiu a sua família, atingiu a forma como eles viviam, como trabalhavam, como se relacionavam. A queda de Adão atingiu toda a criação de Deus. Tudo foi alterado, tudo foi modificado. Meus irmãos, um lar vulnerável, ele abre brechas que impactam toda a família. Um lar que não busca a espiritualidade em Deus, ele abre brechas que podem impactar toda a família. Hoje nós encontramos nas famílias, nós encontramos nessa terra um cenário de destruição da família. Um cenário em que a família ela está sendo destruída, difamada, parece que não é mais um propósito de Deus, estão desestruturando o entendimento original de Deus para a família, estão deturpando aquilo que Deus planejou como homem, mulher, família. Mas não é isso que Deus planejou para nós. O plano original de Deus é um lar como um altar de adoração. O nosso lar, ele deve ser um altar de adoração. O pastor Carlos Iremar, em uma das suas lições das revistas da igreja, ele diz o seguinte: o lar ele deve ser um espaço amável e afetuoso, que oferece relações saudáveis e agradáveis. A vida em família ela precisa tornar-se um ambiente para que possa ser desfrutado pela família, para que possa ser agraciado pela família. E aí nós encontramos o Salmo 128, que nos diz o seguinte, um retrato de uma família planejada por Deus, um retrato de uma família que vive no direcionamento, na busca espiritual, que coloca o seu altar na presença do Senhor. O Salmo 128 ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz para Israel. Louvado seja o Senhor. Quão abençoado é a família, o homem e a mulher que constrói o altar do seu lar na presença do Senhor. Irmãos, mas como esse desafio que agora é posto diante de nós, o que nós podemos fazer para olharmos para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar e vermos de fato o propósito de Deus, o propósito original de Deus sendo estabelecido em nós, na nossa casa, no nosso lar. Mesmo diante das nossas fragilidades, mesmo diante das fraquezas que nós trazemos em nós, do pecado que cometemos, Deus ainda assim, Ele nos busca. Deus, Ele buscou a Adão, e assim como Ele buscou a Adão, Ele nos busca.
Ele continua nos buscando. E Ele nos chama para termos uma vida transformada, uma vida através da sua graça redentora, através do sacrifício vivo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Assim como Ele buscou Adão, quando Adão se escondeu, Ele busca cada um de nós. E Ele pergunta: onde estamos? Como está a sua família? Como é que você tem vivido no seu lar? E Ele nos chama para um lar restaurado. A restauração do homem, a restauração da família, a restauração do lar é anunciada por Deus desde o Éden, desde o princípio. Após o pecado e a queda do homem, Deus anuncia uma esperança. Aonde o pecado trouxe condenação, Deus agora ele manifesta graça através de Cristo Jesus. Aonde o pecado trouxe morte, Deus agora traz vida através da vida na presença e no altar de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Onde havia condenação, Deus agora nos traz salvação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Louvado seja o Senhor. Igreja do Senhor, famílias que aqui estão presentes e que nos ouvem, através da graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pecador ele encontra perdão. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as famílias podem ser restauradas, relacionamentos podem ser curados, e a comunhão com o nosso Deus e Pai, ela pode ser renovada, através da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, então, diante dessa maravilhosa graça que o Senhor nos deu, nós somos direcionados, então, na nossa reflexão a entender que sem essa graça que nos alcançou através de Cristo Jesus, nós jamais teremos um lar efetivamente restaurado. Quando nós olhamos para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, se nós não estivermos com Cristo, em Cristo, nós jamais teremos um caminhar restaurado na nossa casa, no nosso lar. Porque a restauração do nosso lar, ela está totalmente ligada, ela está totalmente conectada à nossa espiritualidade quanto cristãos. Não existe como separarmos a bênção no nosso lar, a nossa família como bênção, se a nossa espiritualidade cristã ela não é exercida na presença do nosso Deus. Se nós não buscamos uma comunhão, se nós não buscamos a presença de Deus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E o que nós podemos entender como espiritualidade cristã? Eu trouxe aqui uma pequena frase que diz assim: o nosso relacionamento diário com Deus, baseado na cruz de Jesus Cristo e guiado pelo Espírito Santo. O nosso relacionamento diário com Deus. Essa é a busca, é a nossa espiritualidade cristã. É o nosso relacionamento diário com Deus, tendo Cristo como centro, Cristo como único e suficiente mediador, salvador, e baseado na palavra do Senhor. Amém, igreja? Meus irmãos, a questão é que não existe lar restaurado, não existe família saudável sem que a presença de Cristo seja o centro de todos e em tudo. Não tem como ter um lar saudável sem que Cristo seja o centro, sem que Ele seja o altar, sem que nós dediquemos a Ele a nossa vida verdadeiramente. Por isso, irmãos, é preciso que nós possamos entender
que a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Cristo, ele inicia no nosso lar. A nossa comunhão, o nosso buscar, a nossa busca por Deus, ela inicia na nossa casa, ela inicia no nosso lar. Porque, irmãos, é onde a nossa vida de fato acontece. É no nosso lar, é na nossa casa, é na nossa família. O nosso culto comunitário, isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ele não inicia no domingo, ele não inicia quando nós chegamos aqui. Não inicia quando vamos à igreja, quando sentamos nessa cadeira e começamos a cantar louvores ao Senhor. Mas este momento, ele deve ser uma extensão, ele deve ser uma continuação do nosso culto doméstico, das nossas ações, da nossa espiritualidade que conquistamos, que dedicamos e que entregamos no nosso lar, na nossa casa. O culto, ele deve ser uma continuidade da adoração a Deus que acontece de fato aonde a nossa vida acontece, no nosso lar, na nossa casa. Irmãos, Igreja do Senhor, são as ações que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que vão nos fortalecer espiritualmente e vão nos levar a uma espiritualidade verdadeira a nós, a nossa casa, a nossa família. Muitas vezes é no silêncio das quatro paredes da nossa casa, ou muitas vezes em um momento em que estamos sentados à mesa, longe das luzes do templo, que podemos de fato vivenciar a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Meus irmãos, é no altar do nosso lar que muitas vezes Deus transforma o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Está escrito lá em Malaquias 4:6. E eu transformarei o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Como está o nosso relacionamento com a nossa família? Como está a nossa adoração, o nosso altar? A nossa casa, ela não é apenas uma construção de tijolos, ou pelo menos não deveria ser. Mas ela é uma construção espiritual que nos leva a uma adoração verdadeira, uma adoração ao Pai, como um altar de adoração verdadeiro a Deus. Meus irmãos, se hoje esse altar ele precisa ser reconstruído, Jesus nos chama nesse momento a essa reconstrução. Ele nos desafia, ele nos confronta a reconstruir esse altar. E ele nos chama a tomarmos uma decisão. Como família, como pai, como mãe, como filhos. Reconstruir o nosso altar, reconstruir o altar do nosso lar, reconstruir o altar do Senhor na nossa família. Exige de nós uma posição firme, consciente e intencional. Exige de nós firmeza, consciência e intencionalidade. Nós temos um exemplo na palavra do Senhor que eu gostaria de trazer para os irmãos. Josué, como sacerdote do lar, líder espiritual da sua casa, ele afirmou em um momento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 1,15. Irmãos, interessante que nós podemos entender essa atitude de Josué não como uma expressão qualquer. Josué não simplesmente falou isso por falar. Esse foi um grito de guerra de Josué, uma intenção ativa e intencional diante do povo, na qual ele era o líder, e diante da sua família, que ele era o sacerdote, o líder do lar. Hoje nós vivemos tempos diferentes de Josué. São outros tempos, isso é verdade. Quando Josué tomou essa postura diante dos homens e diante de Deus, essa postura de liderança, de direcionamento, de sacerdote do lar, hoje os nossos desafios,
os desafios que temos, os problemas que destroem o nosso lar e nos roubam a primazia de Deus, são bem diferentes do tempo de Josué. Hoje, os ídolos que fazem morada em nosso coração não são apenas ídolos de barro e de pedras. Hoje, os ídolos que nos levam para longe de Deus, eles estão disfarçados de tela e de Wi-Fi. Hoje, os ídolos que nos levam para longe de Deus estão disfarçados de tanta coisa que está à nossa disposição, sequestrando a nossa atenção, a atenção da nossa casa, da nossa família, quando a nossa primazia devia estar a presença de Deus na nossa família. Igreja do Senhor, servir ao Senhor, servir a Deus, é uma escolha deliberada, independente do caos que nós vivemos nesse mundo. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 46, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós vemos, irmãos, que os primeiros cristãos, eles não viam as suas casas apenas como residências, como edifícios. Eles viam as suas casas como altares de comunhão e de adoração a Deus. Repartiam o pão de casa em casa e adoravam ao Senhor. O texto que nós lemos, o texto inicial que nós lemos lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós encontramos discípulos com Jesus. E Jesus partindo o pão, ao mesmo tempo em que a restauração e o entendimento chegavam até a vida deles. Nós lemos que Jesus esteve com os discípulos e eles não o reconheciam, e quando Jesus estava à mesa com eles e partiu o pão, os seus olhos foram abertos e eles reconheceram ao Senhor Jesus. E naquele momento houve restauração de vida, de entendimento, e o desânimo que eles carregavam naquele momento foi restaurado, porque o Senhor Jesus estava ali com eles. Aqui, irmãos, eu também gostaria de trazer um elemento do nosso lar, um elemento que é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa espiritualidade e da reconstrução do altar do nosso lar, da nossa família. A palavra do Senhor que nós lemos fala que Jesus estava à mesa e partia o pão. Nós lemos lá também que os discípulos andavam de casa em casa e partiam o pão. E eu gostaria de trazer para a nossa reflexão esse elemento que é tão peculiar, que é tão pertinente, que faz parte do nosso dia a dia, que é estar à mesa. Na cultura judaica, nós encontramos vários textos que apontam para a importância de estar à mesa. Estar à mesa, partir à mesa, do partir do pão, estando à mesa. Não é todo mundo que nós convidamos, ainda hoje, isso era muito forte na cultura do tempo de Jesus, na cultura judaica, mas não é todo mundo que nós convidamos à nossa mesa. Não é todo mundo que participa da nossa mesa. Não é todo mundo que divide o pão na nossa mesa. E o que é que isso traz de importante para nós nessa noite? A mesa, ele é um elemento que traz para nós, de certa forma, um entendimento de que nós podemos usar a mesa como um altar, uma oportunidade, um momento de trazer ao Senhor um espaço de comunhão entre nós, na nossa casa, no nosso lar. E aí nós temos um texto que diz assim, né, no estudo que nós recebemos também:
A espiritualidade que não alcança a sua mesa não transforma a sua casa. A espiritualidade que não alcança a sua mesa não transforma a sua casa. O que é que isso nos traz de entendimento? Essa frase, meus irmãos, ela nos mostra que a espiritualidade doméstica do nosso lar, ela está contida muitas vezes em um simples gesto de sentar com a família à mesa, de estarmos juntos à mesa. Se a nossa fé ela se limita apenas ao banco da igreja e não altera a liturgia, o nosso culto devocional no nosso lar, ela ainda não transbordou de fato para onde a nossa vida acontece, que é na nossa casa. Se a nossa fé ela se limita a esse templo, ela ainda não transbordou os limites de transformar o nosso lar. No caminho de Emaús, os discípulos não reconheceram o Senhor Jesus. Eles debateram teologicamente, eles caminharam de forma exaustiva com o Senhor e ainda assim os seus olhos não foram abertos. Mas os seus olhos se abriram à mesa, ao partir do pão. Ao sentar à mesa, como um momento intencional de adoração, nós podemos transformar o nosso cotidiano, o nosso básico, o nosso simples, em um momento sagrado ao Senhor. No altar da adoração ao Senhor, nós encontramos um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, na qual, nessa revelação, o Senhor nos diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Meus irmãos, Jesus, ele bate a porta e quer cear com cada um de nós. E Jesus nos mostra nesse texto que há uma relação ao sentar-se à mesa mais profunda e íntima do que qualquer discurso que nós possamos ouvir. O sentar-se à mesa, ele é algo tão íntimo, tão profundo, ele pode ser algo tão profundo, de tamanha intimidade, que o sentar-se à mesa se torna um encontro do momento atual com um momento eterno na presença do Senhor. No nosso momento familiar, nós podemos tornar a mesa muito mais do que um simples móvel, muito mais do que um simples aparador, muito mais do que um simples momento onde nós nos alimentamos. Podemos transformar o sentar à nossa mesa um momento ímpar de comunhão, de gratidão e de partilhar o pão. Vocês já pararam para imaginar quão poderoso é o sentar-se à mesa com a sua família? Quão tempo nós estamos desperdiçando quando não estamos percebendo a poderosa ferramenta que o Senhor está nos dando? Quanto famílias, quanto pais, quanto mães, muitas vezes o nosso dia a dia, a nossa correria, nós sentamos à mesa e nem percebemos quem está do nosso lado. O nosso momento familiar pode se tornar um momento ímpar, um momento indescritível. Gratidão, porque ao sentarmos à mesa, o Senhor ele nos treina a vermos a mão de Deus no nosso lar. O Senhor ele nos mostra que ao sentarmos à mesa, existe uma provisão diária no nosso lar. E isso deve trazer em nós gratidão. Sentar à mesa com a nossa família no nosso lar, ela deve trazer também em nós um entendimento de comunhão, porque o sentar-se à mesa se torna um ambiente de proximidade, um momento de transparência, um ambiente de transparência. E é nesse ambiente que é possível tirarmos as nossas máscaras diante da nossa casa, diante da nossa família.
e olharmos uns nos olhos dos outros e permitir que o outro nos conheça de forma mais profunda, de forma verdadeira e de forma que o Senhor, que sonda o nosso coração, se revele através de cada um de nós, a nossa família. É um momento de comunhão que, como nós lemos lá, é onde o queimar do coração que os discípulos sentiam quando Jesus falava com eles, quando Jesus tratava com eles naquele caminhar, o queimar do coração se transforma agora em olhos abertos para o Senhor, a partir do pão na mesa do Senhor. E também é um momento de partilharmos, porque a mesa exige de nós altruísmo, porque é preciso também partilharmos. Paulo, ele alerta aos coríntios sobre o perigo quando, ao sentarmos à mesa, nos marcamos pelo egoísmo e pela falta de cuidado uns com os outros. O sentido da ceia se perde totalmente, o sentido de estar à mesa com a família se perde totalmente. Uma mesa sem partilha adoece a família. Uma mesa sem a presença do Senhor, ela adoece a família. Igreja, Jesus escolheu a mesa como o ponto de encontro para a restauração. No Apocalipse, no texto que nós lemos, 3:20, ele não nos diz apenas, falarei contigo, mas ele diz, cearei contigo. Sentarei à mesa contigo. Estarei à mesa com você e você estará comigo. E agora eu trago aquela frase que nós falamos há pouco tempo. A espiritualidade que não alcança a sua mesa não transforma a sua casa. Porque a mesa pode ser um momento sagrado para a nossa casa, para o nosso lar e um altar de adoração ao nosso Deus. Amém, igreja? Um outro elemento fundamental para a nossa espiritualidade no nosso lar, na nossa casa, e que nós podemos trazer na nossa reflexão para um ambiente saudável, é o nosso culto doméstico. É a nossa adoração a Deus de forma em comunhão com a nossa casa, com a nossa família. O culto doméstico, ele está presente no seu lar hoje. Ele está presente na nossa casa hoje. Ele tem sido um elemento rotineiro de comunhão, de adoração nas nossas famílias. Deus me puxou assim pela orelha e disse, olhe, está vendo aí, meu filho? Está vendo aí, a responsabilidade é sua. É você que tem que puxar o culto. Aonde é que você está me adorando? Só lá no culto de domingo? Não há como ter uma espiritualidade se nós não cultuamos ao Deus que nos dá a sua presença. A espiritualidade, ela deve alcançar a mesa para transformar a casa. E o culto doméstico, ele direciona a adoração de forma que possamos ter comunhão como um elemento fundamental para a manutenção dessa espiritualidade. Olhemos novamente para Josué. O seu papel, a sua postura, quanto sacerdote e líder do lar. O sacerdócio familiar, ele é feito de papéis e de responsabilidades. A palavra do Senhor, ela é muito clara e nos mostra, nos direciona a esse respeito. Portanto, assim como Josué, se nós queremos um lar vivificado em Cristo, precisamos também nos posicionar como tais. Homem, mulher, pai, mãe, filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi o que Josué pronunciou. Homem como sacerdote iniciador, não é um mero espectador. A sua função é estabelecer o governo de Deus na sua casa, é trazer, é chamar, é exercer de fato o seu sacerdócio constituído por Deus. É convocar a sua família, é eliminar as distrações, os ídolos que estão afastando a sua casa da presença de Deus,
a nossa casa do altar do Senhor. É nossa responsabilidade quanto homens, quanto sacerdotes do lar, ministrar, escutar os nossos filhos, a nossa esposa. Mulher como gestora do ambiente, acolhendo esse momento, facilitando esse momento, contribuindo para um ambiente agradável na presença do Senhor. Pais, não aborreçam os seus filhos. Filhos, não aborreçam os seus pais. Filhos, não apenas como ouvintes, mas como participantes à mesa, como compartilhadores de experiência, como aqueles que confiam na sua família, na sua casa, no seu lar, nos seus pais, que podem se abrir e falar das suas necessidades. Meus irmãos, a rotina do culto do lar, ela cria em nós momentos de adoração, de comunhão e de comunicação com a nossa família. Rayane falou sobre a dificuldade da comunicação na família, no lar. E quando nós negligenciamos a adoração ao Senhor, o culto na nossa casa, no nosso lar, nós deixamos que essa comunicação vá ainda mais se perdendo. O sentar-se à mesa nos remete também a um ensaio para um viver eterno na presença do Senhor. Para um viver eterno no reino de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 11 nos diz o seguinte: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos virão de todos os lugares e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó nos reinos dos céus. A Bíblia nos descreve o reino dos céus como uma mesa aonde nos assentaremos com os patriarcas. E toda refeição feita em amor, com risos, gratidão. C.S. Lewis chama isso de o eco do céu em nós. O eco do que vai acontecer um dia nos céus, na presença do Senhor. A mesa do Senhor é um eco em nós, nesse tempo, na nossa casa, no nosso lar. O riso à mesa é um ensaio para as bodas do Cordeiro. Quando celebramos em família, estamos vivendo a eternidade no tempo presente. Quando estamos com a nossa casa voltada ao Senhor, estamos à mesa com a nossa família, com a nossa casa, nós estamos vivendo uma eternidade no tempo presente. Meus irmãos, para nós encerrarmos, a palavra do Senhor, ela nos chama para um tempo de desacelerarmos, para um tempo de olharmos para a nossa casa, de olharmos para a nossa família e entendermos que há tempo para reconstruir o nosso lar, o altar do Senhor na presença do nosso Deus. Esse é um dia de reavaliação, é um dia que nós podemos olhar para a nossa casa, olhar para as brechas que estamos deixando, olhar para a vulnerabilidade que estamos permitindo avançar na nossa casa. É um dia de reavaliação a qual Deus nos chama a uma mudança de atitude na nossa casa. Façamos da nossa mesa um lar de reconexão com o Senhor. Façamos da nossa mesa, da nossa família, um lugar de verdadeira adoração ao nosso Deus. Deus nos chama para tomarmos uma posição e Ele espera que tomemos essa posição quanto pais, quanto mães, quanto filhos. Que o nosso culto verdadeiramente inicie no nosso lar. Que
Que a nossa adoração a Deus, ela verdadeiramente inicie na nossa casa, na nossa família, com aqueles que estão no nosso dia a dia. E que através dos papéis designados por Deus para nós, para cada um de nós possamos tornar o nosso lar, a nossa casa, um local saudável, abençoado, aonde de fato Deus está presente e aonde de fato a nossa vida acontece na presença de Deus, no nosso lar, na nossa mesa e com a nossa família. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos sair da nossa inércia, tomar uma atitude diante do Senhor, diante da nossa casa, diante dos nossos, e que o Senhor nos abençoe para isso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.